Olá pessoal, meu nome é Clóvis Magora, eu sou do canal Educática e nessa sequência de vídeo nós vamos falar sobre robótica. Nós estamos falando sobre o conceito de um robô autônomo, ou seja, que não tem intervenção humana, e a diferença entre robô telecontrolado ou radiocontrolado. No vídeo passado a gente falamos 20 e poucos minutos sobre o assunto, tá? E prometemos mostrar algumas coisas para vocês. Mostramos o motor, um conceito para você fazer a medição de distância percorrida em um dispositivo. E agora a gente vai falar do algoritmo. O que é algoritmo? Se você for pesquisar, vão ter algumas definições assim bem céticas e, sabe, que eu acho meio ruim para a pessoa entender. Tá? Vamos definir que o algoritmo é simplesmente a descrição de como você soluciona um problema. Tá? No caso, nós estamos falando de eletrônica, estamos falando de robótica, e você tem que descrever como você vai resolver um determinado problema. Como ele faz isso? Vamos dar um exemplo, mais ou menos assim, bobo. Se o seu carro furar o pneu na estrada, o que você faz? Tá? Aí a pessoa pega e fala, eu troco o pneu. Pô, mas você está em movimento. Então, como é que você vai trocar de pneu, o pneu do seu carro, se você está em movimento? Ah, mas isso é óbvio. Então, pessoal, é a frase correta. É o óbvio. E o óbvio é você pensar em todos os detalhes. Aí você vai criar o seu algoritmo, ou seja, a sua sequência de solução para um problema. Essa é a melhor definição que você pode dar ao algoritmo. O que é algoritmo? É a sequência que você dá para resolver um problema. Como se resolve um problema? A descrição de como se resolve um problema. Tá? Quando você puxa isso para dentro de um computador ou dentro de um microcontrolador, o algoritmo nada mais, nada menos é do que um software. Ou seja, é uma rotina que vai resolver um problema teu. Vamos dar um outro exemplo. Num videogame, eu particularmente uso como terapia. Eu vou jogar meu joguinho que eu gosto, geralmente aqueles em terceira pessoa, que você só sai dando tiro, não precisa de pensar, não precisa de nada, teoricamente. E sempre tem a rotina de explosão, a rotina de movimento, a rotina de pulo, a rotina de tiro. Isso tudo, pessoal, são algoritmos. São algoritmos que vão... Bom, eu preciso de um algoritmo agora que vai desenhar uma explosão. Você não precisa de reprogramar aquilo tudo de uma vez, você simplesmente faz a chamada daquele algoritmo e ele vai definir a sua explosão. Ele só vai mudar a intensidade, barulho, cor da explosão e etc. A mesma coisa do movimento, é a mesma coisa. Você tem um algoritmo de movimento, você desenvolveu aquele algoritmo, você vai usar ele basicamente sempre, com alterações de acordo com a evolução do seu hardware e a evolução do seu conhecimento e das ferramentas que você tem. Então, isso é um algoritmo. O algoritmo nada mais é do que a forma que você descreve como se soluciona um problema. Quando você tem a solução de um problema para você resolver na sua vida, ele existe uma sequência. O algoritmo é a sequência do seu conhecimento. Portanto, se você cometer erros, tá, de interpretação ou por falta de conhecimento, seu algoritmo vai sair falho. Vai sair falho porque você falhou no seu raciocínio. A eficiência de um algoritmo, ela depende de você, do seu conhecimento e de você ser minucioso. Uma coisa que a gente sempre fala é que as pessoas, normalmente, elas não investem nelas. A pessoa fala, eu vou ser programador de computador. Bacana, vou ser programador de computador, ótimo. Vou estudar uma linguagem, qual é a melhor linguagem? Difícil explicar qual que é a melhor linguagem. Só que como é que você vai ser programador de computador? Em que área? Eu vou ser programador da área contábil. Ô amigo, se prepara para ser contador. Porque se você não souber ou interpretar o que um contador vai te falar, tá? Ou um contabilista vai te falar, se você não tem essa capacidade de entender o assunto, você pode ser o melhor programador do mundo, mas você não vai programar em nada. Por quê? Porque você não entende de contabilidade. Alguém vai ter que pegar na sua mão e falar, contabilidade é isso, 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 eu preciso disso porque a lei fala isso, e você vai ter que aprender. Então, o programador de computador é uma pessoa que tem que ter autoconhecimento da área que trabalha. Ah, eu vou fazer um programa de controle de estoque. Você tem que saber como funciona o controle de estoque. Você vai fazer um programa sobre
controle de caixa. Você tem que saber como funciona o controle de caixa. Senão, como é que você vai fazer? Como é que tu vai botar o computador para trabalhar para você se você não sabe o que ensinar a ele, o que fazer para ele fazer aquilo que você quer? Tá? Aí a gente cai no problema da robótica, pô, sensacional. Eu tenho aqui o nosso pequeno dispositivo que vamos trabalhar nele, aqui, e eu quero fazer ele andar do ponto A ao ponto B, mas como é que eu vou fazer isso? E se aparecer um obstáculo, ele tromba, eu ponho no sensor, ele diz, mas como é que ele desvia? Ele desvia por quê? Então você tem que fazer raciocínio. Ele sai do ponto A, vai ao ponto B. Existe um obstáculo? Não. Segue reto. Ele vai do ponto A em direção ao ponto B, detectou um defeito. Detectou pelo quê? Pelos sensores. O que ele faz? Ele para, dá ré, anda para trás, desvia alguns centímetros, vira novamente, detecta, tem o obstáculo? Tem. E ele vai repetindo isso até ele não detectar o obstáculo mais. Porém, quando ele deixar de detectar aquele obstáculo, tá, ele tem que ter armazenado dentro do microcontrolador dele, através do algoritmo, o tanto que ele desviou da rota. Caso contrário, ele vai de lugar algum para lugar nenhum. Você definiu isso, você fez esse algoritmo, você esmiuçou todas as condições, aí você vai sentar e desenvolver o programa, ou o software, ou o firmware. E você vai definir nisso todas as possibilidades. Tá? E quanto mais possibilidade, mais complexo é o funcionamento desse algoritmo. Tá? Algoritmo na informática, na programação de microcontroladores, é basicamente a base de tudo. É tudo o que faz você me ver, o seu celular funcionar, os aviões voarem, a injeção eletrônica do carro funcionar de acordo com o que você pisa no acelerador. Isso tudo foi um cidadão que sentou, estudou, se dedicou, investiu nele, investiu em equipamento, investiu num monte de coisa, ou uma empresa que fez esse investimento e pediu para alguém fazer. Tá? Isso tudo é um investimento. E eu tenho quase que certeza que a grande maioria de vocês que estão vendo esses vídeos sabe que para você ter algum futuro na vida você precisa de fazer investimentos. Mas a grande maioria não faz e reclama da vida. Vou dar alguns minutos de moralismo aqui para vocês, porque às vezes é necessário. Por que esse moralismo é necessário? Porque as pessoas precisam acordar para a vida. Você não vai para uma porcaria de uma faculdade onde você chega de boné na cabeça, mascando chiclete com a boca aberta, tá? Achando que o professor é um babaca, que você acha que você vai pegar todas as menininhas ou todos os menininhos que aparecer porque você usa uma porcaria de um celular da hora e usa o tênis da hora e a calça de grife da hora. Eu corto o meu saco, eu vou até mostrar meu saco para vocês, aqui meu saco. Eu corto o meu saco se a grande maioria de vocês que estão vendo esse vídeo não tem um celular que custa muito mais caro do que o investimento que você faz em você para ter conhecimento. Mas isso não é problema meu, é problema de vocês. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, acorda para a vida. Acorda para a vida. Quanto mais conhecimento você tem, mais perto do celular chique você vai estar, mais perto do teu objetivo você vai estar e você vai crescer como gente, como pessoa. Você não vai usar o celular da moda para se aparecer na sociedade. Você chega com o teu celularzinho, quando você abre a boca, você é o cara, ou você é a mulher, ou a menina, ou sei lá o que. A gente tem que botar isso na cabeça, gente. Se vocês não porem isso na cabeça, tá? Se vocês forem na mesmice, alguém tem que chacoalhar as pessoas. Obviamente que não vai ser eu, mas quem vê esse vídeo vai entender o que eu estou falando. Acorda para a vida, vai se dedicar. O assunto é complexo, é super complexo. Quanto menos você saber, mais um assunto é complexo. Até você pregar um prego é complexo se você não sabe o que é um prego, o que é um martelo e como usar os dois. Então, é complexo você trocar um pneu se você nunca trocou. É complexo você andar de moto se você nunca andou de bicicleta. Além de complexo, é perigoso. Tá? Então,
qual é o grande X da questão? E voltando ao assunto em questão, o algoritmo é a capacidade que você tem de descrever um problema, presumir e identificar todas as variáveis que envolvem esse contexto e achar uma solução e codificar essa solução de acordo com a linguagem de programação que você domina. Só para fazer uma perna aqui. Quando as pessoas perguntam para você qual que é a melhor linguagem de programação, a resposta a ser dada é nenhuma. Por quê? Porque se no momento você tem um problema X, uma determinada linguagem de programação pode resolver o seu problema de forma simples. E quando você adquirir conhecimento, crescer como gente, crescer como profissional, você vai crescer na sua busca e no seu objetivo. E muitas vezes você vai precisar de trocar de linguagem de programação porque você evoluiu e alcançou um patamar diferente do que você tinha alguns anos atrás. E você vai perceber a cada dia que passa que você vai querendo mais. Aí é hora de você trocar a linguagem de programação. Mas vai aqui um palpite, não é conselho, não é palpite mesmo. Não tente começar com algo complexo. Se você tentar começar com algo complexo, você vai ter problemas, você vai desanimar. A vida é assim, tá? Se você for tentar começar as coisas pelo mais difícil, você tem que ter muita vontade para chegar lá aonde você planeja chegar. Existem meios para você conseguir isso, tá? Então, na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar para vocês alguns dos robôs que a gente tem aqui e como que ele é feito o posicionamento do ponto A ao ponto B, como que isso vai funcionar. Vamos mostrar também o GPS, alguns sensores, é só uma ideia básica. Vou tentar fazer esse vídeo com menos de 20 minutos, vou tentar. Tá? E aí depois nós vamos emendar no quê? Nós vamos começar a fazer os nossos primeiros trabalhos com a plataforma eletrônica e mostrar para vocês o que é um algoritmo bobo, tolo, mas não deixa de ser um algoritmo. Só para finalizar, eu vou pôr aqui um vídeo para vocês também antigo, que é a gente usando um daqueles brinquedos de disparo, uma arma de brinquedo que dispara algumas bolinhas. E eu fiz isso há muito tempo atrás, tá? Como eu falei no vídeo antigo, é como se no vídeo passado, era na época que eu era magro. Esse dispositivo ele é controlado por voz. Você dá o comando de voz e ele vai para um lado, vai para o outro, você falando. Para fazer esse dispositivo, eu usei, há 20 anos atrás, eu usei esse brinquedo, que é uma metralhadora que dispara bolinhas. Usei dois motores, usei a porta paralela, tá? Que é um artigo que subsequente eu publiquei na revista Saber Eletrônica, e duas pontes H, que eu fiz transistorizada, e o comando de voz era feito por um software chamado Via Voice, desenvolvido pela IBM, que ele é basicamente o sucesso de todos os algoritmos de reconhecimento de voz. Por quê? Porque a IBM conseguiu desenvolver, ou o grupo IBM, eu não sei exatamente como é a história desse software Via Voice, ele fez um estudo da fonética de todas as letras e palavras. E deu a capacidade do equipamento eletrônico fazer o reconhecimento de voz. Assim como o seu celular. Também na câmera. E o som da minha voz está saindo muito baixo. Sobe. Desce. Direita, esquerda, sobe, vertical, horizontal, múltiplo, desce, sobe, direita, esquerda, sobe, múltiplo, lazer, cuidado com a sua cabeça, desce, que eu critiquei ali atrás, também o faz. Por quê? Porque ali existe um algoritmo que ele se difundiu e serve para praticamente todas as aplicações. Por quê? Porque alguém sentou, aprendeu como funciona a fonética da fala humana.
Se você quiser ter mais conhecimento, pesquisa isso, sobre fonética e sobre o IBM via voice. É antigo, mas é a melhor explicação do que é um algoritmo, tá? E o que você tem que estudar para conseguir fazer isso, tá? Então não é brinquedo. E nós desenvolvemos esse produto e quando a gente falava, ele ia para a direita, para a esquerda, falava laser, ele acendia o laser, e aí a gente percebeu a grande besteira que nós fizemos. Quando você falava dispara, ele tinha um motor elétrico dentro da arma e pressão de ar. Rapaz, pessoal, fazia um tropê da pega e vem conhecimento de voz para funcionar. Então, são coisas que, enquanto eu estava focado em desenvolver aquilo, eu não tinha percebido e muito menos pensado nisso. Isso faz 20 anos atrás, tá? E aí o que aconteceu? Vocês estão vendo, eu vou botar o vídeo aqui para vocês, um vídeo de baixa qualidade, mas vocês vão ver, tá? Lazer. Lazer. Peraí. Pai. Tá bom. E aí o que aconteceu? Aí eu percebi, é bacana, o conceito da ideia é legal, funciona, só que não serve para você usar no dia a dia. Porque se você estiver rouco, o reconhecimento de voz não vai funcionar. Se você estiver num ambiente ruidoso, não vai funcionar. Mas o contexto inteiro para chegar aonde chegou é extremamente interessante. Então, pessoal, dá uma olhada nisso que eu falei para vocês, o vídeo que também você já deve ter visto aí atrás, e pesquisa. Você não precisa de ser um nerd, um bitolado, mas você precisa de ser uma pessoa, no mínimo, esforçada. 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos de dedicação por dia faz você chegar em algum lugar, talvez em 20 anos. Se você triplicar isso, faz você chegar em algum lugar em 5. E se você quadruplicar, faz você chegar em 2 anos. Isso é um algoritmo de sucesso. Dedicação. Primeira coisa, para você fazer um algoritmo, você precisa de alimentar esse algoritmo com informações. Essas informações, elas precisam de vir de algum ponto, de algum lugar, de algum sensor ou de algum conhecimento. Você precisa de ensinar os seus sistemas o que você quer que ele faça. Vamos presumir que a gente vai trabalhar inicialmente, como um exemplo avançado, com um sistema de GPS, igual vocês estão vendo aqui na tela. Tá? Esse daqui, ó, que vocês estão vendo aí, é um módulo GPS com porta serial RS-232, trabalhando a uma velocidade de 4.800 bps. Aqui nós temos ele já instalado, nessa bagunça que nós fizemos aqui para vocês verem. Temos um circuito eletrônico aqui que vai reduzir a tensão da bateria de 9 volts para 5 volts, que é o que nós precisamos. Ligamos, você está vendo aqui, ó, vai começar a piscar. Começou a piscar, ele começou a localizar os satélites, tá? Agora você vai para a tela do computador, tá? E nós temos aqui o software que você já está cansado de ver e de saber, que é o leitor de porta serial. Nós estamos conectados na COM 5 em 4.800 bps, nós vamos dar um conecta. Aí, pessoal, essa informação que vocês estão vendo aí, eu vou desconectar, equivale à sua latitude, longitude, posição zero em relação ao planeta, em relação aonde você está, o ponto que você está no planeta, certo? Então, isso daqui é as informações que você recebeu. Em cima dessas informações que você está vendo aqui, tá? Você vai criar, deixa eu marcar aqui, ó. Você vai marcar aonde está o ponto inicial do dispositivo. Em cima disso daqui você tem o endereço de volta, tá? E você pode definir manualmente aonde você quer que ele vá. Porém, você tem que ter em mente quais os tipos de contas e cálculos que ele deve fazer para chegar a este ponto. Ou seja, sair do ponto A, que é esse aqui, e ir ao ponto B, que você vai definir. E quando ele encostar, e quando ele detectar um obstáculo, tá, o que ele deve fazer? Isso é a criação de um algoritmo
com uma alimentação de informações vindas de um GPS, tá? Algo extremamente complexo, tá? Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês um livro escrito em inglês que fala sobre isso, dá uma ideia interessante, tá? Do assunto. Aqui no momento nós vamos finalizar essa explanação sobre o GPS. Agora a gente vai falar sobre outros tipos de geradores de informação, que são os sensores ópticos e encoders, tá? Depois nós vamos ver isso tudo na prática. Aqui então nós definimos e mostramos para vocês como é que a coisa funciona. Aqui seria a fonte de informação que iria alimentar o seu algoritmo com os cálculos que ele deve fazer para chegar, ou seja, para sair do ponto A e chegar ao ponto B, se desviando de possíveis obstáculos e condições que podem ocorrer no caminho do dispositivo. Bom, pessoal, nós vimos anteriormente que uma das fontes de informações para o nosso algoritmo de movimento seria o GPS, tá? O GPS ele vai te entregar uma grande quantidade de informações que vai gerar uma grande quantidade de cálculos para você fazer o deslocamento. Porém, agora nós vamos falar sobre alguns métodos mais fáceis para o iniciante. Primeiro o que a gente vai falar vai ser do contato, o sensor de contato mecânico, tá? Nada mais é do que uma chave mecânica que varia em tamanho, tá? Esse dispositivo você pode usar ele tranquilamente para gerar uma informação entre um dispositivo que é o ponto de partida A ao ponto de chegada B. Tá? A única coisa que ele vai te entregar de informação vai ser um nível lógico, ou seja, nível lógico 1 ou 0, que aí é você que escolhe de acordo com o seu projeto. Um outro sistema de encoder, de geração de informações, é o encoder, tá? Ou o detector óptico. Vamos falar primeiro do detector óptico. Aqui nós temos um detector óptico que vai embaçar, não vai ficar legal no vídeo, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. Esse detector aqui, ele vai detectar a presença de um objeto em sua frente ou de algo que mude a atuação do foco de luz. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, essa roda. Tá? Essa roda tem um ponto branco. O sensor devidamente posicionado, vamos dizer assim, quando ele rodar e ele detectar o ponto branco, nós vamos saber que a roda deu uma volta por completa, que cai no primeiro vídeo que nós explicamos. Se você fizesse uma marcação para quem está seguindo o vídeo, tá? E aí você significa o seguinte: o diâmetro da roda, tá? Para cada pulso gerado pelo detector de infravermelho ou pelo sensor, você teria o equivalente a 18 centímetros, que eu sei que é o diâmetro dessa roda. Então, colocando aqui, ó, deixa eu tirar isso daqui, cada volta que ela der, nós teremos 18 centímetros. Quer aumentar a precisão? Coloque mais pontos brancos, tá? Que você vai aumentar a precisão em 4. Se você colocar 8 pontos, você vai aumentar a precisão em 8, ou seja, 18 centímetros dividido por 8, 2 vezes 8, 16, vai dar 2 pontos alguma coisa de centímetros de erro, tá? Então, essa aqui seria uma outra opção para você gerar informações para o seu algoritmo, ou seja, informações para você poder trabalhar a lógica de controle do seu robô móvel, tá? Agora a gente vai começar a aumentar um pouco o grau de dificuldade, até chegar ao mesmo ponto do grau de dificuldade, muito parecido com o GPS. Isso aqui é um encoder, pessoal. Pode parecer um potenciômetro, mas é um encoder, tá? Qual é a característica dele? Ele gira 360 graus, ambos os lados, sem parar. Não é um potenciômetro multivoltas, tá? Ele é um encoder. É um encoder de baixa resolução. O que é isso?
Imagina que você tem essa rodinha com 8 pontinhos brancos, ela tem uma resolução de 8 pontos, a grosso modo. Se você colocar 16, ela vai ter 16. Se você colocar 32, vai ficar um muito próximo do outro, você vai perder precisão de acordo com o diâmetro da roda. Aqui é a mesma coisa. Esse modelo é um modelo de baixa precisão, porém ajuda em muito, dependendo do teu projeto. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai contar pulsos e vai gerar uma forma de onda, que nós vamos ver isso na prática quando nós estivermos programando o algoritmo, tá? Que é um encoder mecânico. Esse daqui com atuação mecânica. Por quê? Porque é uma alavanca mecânica que gira, tá? Agora nós temos os encoders óticos. Os encoders óticos você vai encontrar como esse aqui que eu já mostrei para vocês. Ele é um disco todo furado e aqui nós temos um sensor que vai contar os pulsos, tanto quanto o motor gira para um lado, quanto ele gira para o outro. Isso vai ser up-down, ou seja, para cima, para baixo. Tá? E o outro modelo de sensor, que é o modelo de fita. Isso aqui, pessoal, é de impressora jato de tinta. Imagina, pessoal, a precisão que isso tem. Se você der uma boa olhada numa impressora jato de tinta, você vai achar uma fita totalmente milimetrada, que ela tem como se fosse uma régua. Aquilo ali faz o papel desse disco, só que o movimento é linear retilíneo, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar um robô aqui na bancada e um slider, que a gente vai começar, para a gente finalizar esse vídeo, só para vocês terem uma ideia de como que a coisa funciona, tá? Ou seja, até agora nós estamos falando de algoritmo e como você chega a desenvolver um algoritmo de acordo com os tipos de sensoriamentos que você vai fazer em seu dispositivo móvel autônomo, tá? Vamos lá. Pessoal, só para vocês terem ideia do que seria um dispositivo que você vai do ponto A ao ponto B, por mais tolo que o exemplo seja, é preciso falar sobre isso. Vamos usar esse sensor como se ele estivesse nessa posição aqui do dispositivo. Esse sensor, tirar a mão, esse sensor indicaria o ponto A, tá? Um segundo sensor, um ponto B. Qual seria a lógica do controle, um algoritmo de controle? Seria do ponto A ao ponto B, ele chegaria do ponto A ao ponto B de acordo com a velocidade do motor. Então, quais seriam as variáveis que nós teríamos? Ponto A, ponto B e o tempo de chegada do ponto A ao ponto B. Teríamos essa variável, que é a velocidade. Certo? Então, o que aconteceria? Partiu do ponto A, chegou ao ponto B. Qual é a informação que eu tenho que fazer? Eu paro, eu reverto o motor e eu volto. Cheguei ao ponto A, eu paro, reverto e vou novamente para o ponto B. E fica nesse processo de repetição. Se você for ver um braço ou um dispositivo industrial ou automatizado, geralmente ele é o quê? Repetitivo. Tá? Só que a localização do ponto A e o ponto B é sempre fixada. Tá? Vamos pegar agora um robô aqui, de verdade. Não esse slider aí. Ou essa guia linear. Agora não tem muito jeito, pessoal. Vai ter que ficar tremido. Não vou conseguir mostrar de outra forma. Então vamos lá. Olha só. Aqui, tá? Nós temos uma guia que serve de suporte, tá? E esse motor não pode chegar até a extremidade. Então, nesse ponto aqui, ó, existe um sensor que marca a posição de 0, ou seja, todo para baixo. O dispositivo todo para baixo. Em todos eles, nós vamos localizar a posição onde o sensor fica. Tá? Que ele vai detectar a posição 0 de cada uma das peças ou dos eixos de movimento.
Então, aqui, nós quando ligarmos os sensores, nós vamos mostrar para vocês como que isso é feito. Como ele detecta a posição 0. Por quê? Porque ele não pode avançar esse eixo por completo, porque senão ele vai arrebentar as engrenagens. Tá? Partindo do princípio do quê? Que esse daqui, esse robô, ele também sai do ponto A e vai ao máximo ponto B. Porém, por ele usar encoders, deixa eu ver se dá para abrir aqui, está parafusado. Por ele usar encoders, nós sabemos quantos pulsos ele leva para sair do ponto A e ir até o ponto B, que é o grau máximo que o dispositivo pode fazer naquele eixo. Conseguiram entender, pessoal, mais ou menos como é que a coisa é? Então vamos dizer o seguinte, você tem o dispositivo parado no ponto A, posição 0. E ele sabe, através do encoder, que se você gerar 100 pulsos, ele vai para frente. Ele vai para a posição, ou seja, ele vai descer. E se você contar menos 100 pulsos, ele vai voltar a exatamente a posição inicial e vai tocar o sensor. Aí o dispositivo eletrônico de controle, em cima do algoritmo, vai descobrir e vai entender que ele saiu do ponto A, percorreu 100 pulsos, parou, recebeu a segunda informação do dispositivo de controle, reverteu o motor, e só pelo fato de você reverter o motor, a contagem do sensor óptico deixa de ser up para ser down, ou seja, de ser positiva para negativa. Então, dentro do teu algoritmo, você criou uma instrução e uma variável. Essa variável indica que você tem do ponto A ao ponto B 100 pulsos, tá? Na teoria, quando você ativa, ele vai, conta e compara aquela variável que você tem já pré-definida de 100 pontos. Tá? 100 pontos, ele igualou o que o sensor, o encoder enviou para o controlador? Sim, eu recebi 100 pulsos. 100 pulsos eu recebi, 100 pulsos é a extremidade máxima, então eu vou parar o motor. E nesse trecho de 100 pulsos, você pode parar em qualquer posição. Isso dá a precisão de um robô fixo, ou seja, de um robô que parte sempre de um ponto A a um ponto B. Agora a gente vai ver os robôs que se movem, os robôs realmente autônomos. Bom, esse daqui é um robô que realmente ele é autônomo, tá? E vai ser autônomo, mas nós não podemos mostrar ele, porque vai dar muito trabalho e eu não vou ter como mostrar as referências para vocês. Então nós vamos ficar nos robôs pequenos, tá? Bem, não tem muito como a gente mostrar para vocês com clareza se a gente for usar aqueles robôs grandes. Então vamos ficar com esses daqui. Não vou dar esse exemplo aqui, porque esse exemplo aqui ele é comprado para engenharia reversa. Então vou falar sobre o nosso. Beleza, certo? Bom, vamos falar agora de um robô móvel que ele não utiliza GPS, mas nós precisamos de saber a referência do ponto de partida para o ponto de destino e como ele faria para voltar ao ponto de saída, tá? Bom, primeira coisa seria você ter um robô seguidor de linhas. O que é um robô seguidor de linhas? É aquele que você faz uma lista no chão preta ou na cor negra e ele vai seguir o caminho da linha. Quem é a referência de direção? É a linha, tá? Quem que é a referência do ponto de partida? É onde você posiciona o seu robô. Você posicionou ele, ele vai ter um sensor, tá? E ele vai detectar a posição 0 do dispositivo, tá? Mas você precisa saber quanto que ele percorreu. Para você saber quanto ele percorreu, nós já falamos no vídeo anteriormente. Que seria através da medição do diâmetro da roda na marcação de um ponto, que seria esse ponto aqui, só que ele ficou solto, certo? O sensor passaria por aqui, nós saberíamos que ele rodou 18 centímetros, e se nós aumentarmos a quantidade de pontos, nós teríamos o quê? Nós teríamos maior precisão, ou seja, 2 pontos,
nós teríamos uma precisão de movimento de 18 dividido por 2 vai dar 9. Se nós tivéssemos 4 pontos, 18 dividido por 4, 4, 8, 16, dá mais ou menos 2 centímetros de alguma coisa. Certo? Só que nós sabemos agora, nós já criamos uma maneira de criar um algoritmo que faça com que ele vá de um ponto ao outro, sabendo quanto que ele gastou em distância, ou seja, a distância que ele percorreu. Nós sabemos já, temos uma maneira de fazer isso. Mas como nós vamos saber qual é o ponto que ele partiu do zero? Tá? Então nós precisamos de uma segunda referência. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que esse objeto é a segunda referência. Ou seja, o robô devidamente parado numa posição com um sensor pré-definido, deixa eu colocar que não está aparecendo no vídeo, com um sensor pré-definido nesse objeto, emite um sinal que indica que o robô está na posição 0. Certo? Então é muito fácil. Você chama uma rotina ou o teu firmware ou o seu algoritmo, entenda como quiser, o importante é que entenda que nós vamos querer que esse robô percorra uma distância de 36 centímetros. Ele vai andar 36 centímetros, vem até a posição definida e para. Você quer que ele volte. Simplesmente você reverte o motor e ele vai até a posição de partida. Certo? Você pode fazer ele chegar na posição de partida de duas formas. O seu algoritmo vai mandar o motor inverter e ir na posição até detectar que o sensor de posicionamento 0 foi ativo. Ou você pode fazer o contrário. Uma vez que ele rodou 18 centímetros, 36 centímetros, você pode reverter o motor e contar quantas voltas a roda marcada deu. Tá? Sabemos que são 2 voltas, ele vai andar 36 centímetros. Certo? E aí você vai igualar, você vai zerar o ponto 0 de partida e chegada, tanto na variável de contagem de motor, da rotação da roda, quanto do sensor que você colocou no obstáculo. Tá? Confuso? Confuso? Vai ficar mais confuso ainda. Por quê? Porque na realidade nós só colocamos um detector aqui, o que vai para frente, e ele volta e só detecta a posição que ele saiu. Agora, e se esse robô virar para cá? Como nós vamos fazer para voltar? E se por acaso ele virar para cá? E se por acaso ele se locomover até aqui, detectar a presença de um obstáculo, ele vira para cá? E aí, como é que você vai fazer isso? Certo? Isso nada mais é do que um estudo de um problema de automatização e de controle de robôs que realmente são móveis e são autônomos. Por este motivo, os robôs verdadeiramente autônomos estão em desenvolvimento, em franco de desenvolvimento e com um nível e um grau de dificuldade enorme. Então não vamos nos iludir. Você precisa de sensoriar, você precisa de trabalhar com sensores e definir uma maneira mais eficiente de descobrir e fazer com que o dispositivo saiba aonde está. Bom, eu vou finalizar esse vídeo. Infelizmente não consigo fazer vídeo curto. Preciso de aprender a fazer vídeo curto. Talvez eu falar menos ou explicar menos, só que aí todo mundo vai aprender menos, então vamos deixar do jeito que está. O que nós vamos fazer nos próximos vídeos? Nós vamos fazer isso aqui funcionar e mostrar para vocês. Aí nós vamos explicar para vocês o que nós fizemos nas 2 primeiras videoaulas. Ou seja, nós vamos apresentar na próxima sequência esse produto controlador, tá? Que você pode usar qualquer um, não vem ao caso se é o que nós desenvolvemos ou não. O que vem ao caso é que você entenda como isso funciona e mostrar os nossos primeiros algoritmos, que vai ser andar para frente, andar para trás, virar à direita, virar à esquerda, coisas básicas, que são os algoritmos de movimento padrão. Tá bom?
Pessoal, vou finalizar. Cansei vocês, mas eu também me cansei. Quem gostou, clica no like, se inscreve no nosso canal e um abraço a todos.